E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume, por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul.
E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher. E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelôs. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que, dantes, ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta, agora, os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a te a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 14. E aconteceu, nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Bela, está a Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas, ao 13º ano, rebelaram-se. E, ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refães em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Saveque e Etaim. E aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto.
Depois, tornaram, e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então, saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zebuim, e o rei de Bela, está Ezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, e Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, o levou fora e disse: Olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então, disse Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o Quineu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refães, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela, agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso, se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Então, caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome.
Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. E, quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Então, tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falará com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se, agora, um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois, passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, por que te riste? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e, se não, sabê-lo-ei. Então,
Viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se, porventura, acharem ali 40? E disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ir o Senhor, se eu ainda falar, se, porventura, se acharem ali 30? E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor, se, porventura, se acharem ali 20? E disse: Não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ir o Senhor que ainda só mais esta vez falo, se, porventura, se acharem ali 10? E disse: Não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não. Antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que ativieram nesta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. Então, saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora, te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então, disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no,
e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim, não, Senhor. Eis que, agora, o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis, agora, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então, a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe, este é o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso, disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso, te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então, chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto, para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo:
certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos, dize de mim, é meu irmão. Então, tomou Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e servas e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.